paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 12. Quero louvar a Deus nesta noite por esta santa oportunidade. Agradecer a vida do meu pastor Gilvan, missionária Simone, pela coragem de nos conceder esta oportunidade. Que o Senhor nos ajude nesta noite. E eu quero me atrever a colocar um tema nesta mensagem de hoje. O Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que age. Você pode repetir isso comigo nesta noite? O Deus que vê, o Deus que ouve e o Deus que age. Eu vi isso aqui, irmão, no testemunho da criança, e eu me alegrei, porque o nosso Deus, Ele continua o mesmo. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando prender, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar nesta noite e bendizer o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor já nos entregou nesta noite, pelos louvores, pelos testemunhos. Paizinho santo, querido, eterno, justo e fiel, ainda nesta hora na tua presença, meu Senhor, eu quero te pedir, por bondade e misericórdia, fala conosco nesta noite, se revele através da tua palavra ainda mais nesta noite, se compadeça de mim, se compadeça de nós, e o que o teu Espírito Santo, Ele fale aos nossos corações, porque está escrito que quando o Senhor fala, o homem fica vivo. É assim que eu oro nesta hora e te agradeço em nome de Jesus. Você pode declarar um amém? Amém. Sente-se, dando glória a Jesus. Queridos irmãos, esse texto ele é um texto muito excelente, maravilhoso, porque nós vamos ver nesse texto a providência de Deus, quando existe um povo posicionado nele. Como eu disse aqui agora há pouco, no tema desta mensagem, o Deus que vê, Ele vê tudo. O Deus que ouve, Ele ouve tudo. Lá em Isaías diz que os ouvidos deles não estão agravados, não estão fechados.
e o Deus que age na minha vida, na sua vida. E esse texto aqui vai falar de um homem chamado Herodes, que mandou prender alguns irmãos da igreja para maltratá-los. Pura maldade, irmãos. Queria ver o povo sofrer. Aqueles que estavam ali fazendo a vontade de Deus, pregando Jesus, anunciando Jesus. E ele percebeu que isso agradava aos judeus. Então ele continua a fazer. Mas a termo de informação, a Bíblia vai falar sobre 4 Herodes. Herodes o Grande, que foi aquele Herodes que matava as crianças, ou que mandou matar as crianças no tempo de Jesus. O outro Herodes é Herodes Antipas, que era tio desse Herodes que mandou matar Tiago, e que também mandou matar João Batista, cortar a cabeça. E Herodes Agripa I, o Agripa I, que foi esse justo, esse que matou Tiago. E nós vamos ver uma referência de outro Herodes, que é o Herodes Agripa II, ou segundo. Você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, falando sobre ele. Mas esse texto aqui vai falar deste homem que estava no coração o desejo de maltratar, de fazer verdadeiramente mal aos servos de Deus, aos servos de Jesus. Então ele pega Tiago, mata ele a fio de espada, que era irmão de João, e ele percebe que isso agitou o povo gostou. Então ele continua fazendo essas atrocidades. Aí pega Pedro e prende Pedro. Deus, ele age de uma forma extraordinária. Deus, ele age de uma forma que confunde. Deus, ele age de uma forma que muitas das vezes o homem carnal não entende, não percebe, não compreende. Mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que crê no seu propósito. Pedro era um camarada influente na época. Pedro, ele era aquele que chegou na porta formosa do templo e disse àquele paralítico: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então nós iremos entender, irmãos, que enquanto mais nós nos aprofundamos no Senhor, mais o inferno se levanta, mais o inferno tenta parar, paralisar, entristecer, tirar você do foco, me tirar do foco. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, ele vai continuar firme, vai continuar constante, porque a força do crente, irmão, não vem da carne, não vem do homem, vem do céu. Pedro também cura a filha de Dorca, ressuscita. Pedro
No primeiro sermão dele, quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. No segundo sermão, 2.000 almas. Então, em 2 cultos, o homem traz para Jesus 5.000 almas. Irmãos, um homem desse só pode apavorar o inferno. Então, com certeza o inimigo ele iria trabalhar constantemente para paralisar. Porque o inimigo da nossa alma, o inimigo da igreja, o inimigo de Cristo, ele não quer, irmãos, que a igreja avance. Mas isso não é só hoje. Isso é desde os primórdios, desde a primeira igreja, da igreja primitiva, que tem os levantes, que o inimigo trabalha, desde o jardim do Éden, que o inimigo se levanta para enganar o homem, para que o homem peque, para que o homem saia da presença. É tanto que lá em Romanos vai dizer que todos nós estamos destituídos, ou estávamos destituídos da glória de Deus. Mas veio Jesus, reconstruiu a ponte, reconstruiu o acesso, para que eu e você pudéssemos adentrar no santo dos santos, porque já não tinha mais o véu que impedia, já não tinha mais restrição, porque quando Jesus bradou na cruz do Calvário, ele disse: está consumado, e o véu do templo se rasga de cima a baixo, escancarando o acesso, para que eu e você pudéssemos adentrar no lugar santo, no lugar santo, no lugar santo. Então Herodes, irmãos, ele, inteligente que era, ele prende Pedro para apresentar Pedro depois da Páscoa. A festividade da Páscoa era uma festa que ia trazer muita gente. Aquele povo ali, quase que 5 vezes mais o número de pessoas. Então ele possivelmente entendia que apresentar Pedro naquela ocasião não seria uma ideia muito boa. Então ele tenta esperar que acabe a Páscoa, que a Páscoa nessa época durava 7 dias. Então Pedro, ele ficou preso, amarrado, acorrentado, com soldados, com sentinelas. Eu fico imaginando, irmãos, por que tanta segurança com um homem? Com um homem que não usava espada, que não usava revólver, que não usava dinamite, que não usava canhão, que não usava nenhuma arma que pudesse matar de uma forma. Um homem que só pregava, um homem que só falava de Jesus, um homem que só anunciava de Jesus. Por que tanta segurança? Existia uma crença naquela época que esses povos chamados crente, tivesse cuidado com ele, que em qualquer lugar que prendesse ele escapava. E esse Herodes aqui, ele disse: eu quero ver ele escapar da minha prisão. Mas não é sobre Pedro, irmãos. Oh, glória! Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre as correntes que aprisionam, não é sobre os sentinelas que estão à volta, não! É sobre algo muito mais excelente, é sobre uma glória, é sobre um poder. Jesus Cristo, ele disse assim: vocês vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. E ele
também diz assim: eu vou dar poder a vocês, eu vou dar autoridade a vocês. Vocês vão pisar em escorpião, vocês vão pisar em cobras, e elas não farão dano a vocês. Irmãos, é motivo nesta noite da igreja de Jesus que eu e você levantar a cabeça, prosseguir com fé, prosseguir avante, pregando, declarando, exaltando o nome de Jesus, porque ninguém vai deter este povo chamado crente. Porque Ele ouve. O meu Jesus, Ele ouve oração de crente. O meu Jesus, Ele ouve oração de crente. O meu Jesus, Ele vê quando eu e você nas madrugadas estamos clamando e pedindo a Ele. E se nós estamos pregando de um Deus que vê, de um Deus que ouve, nós também estamos pregando de um Deus que age com poder e grande glória. Deus te trouxe nesta noite, meu irmão, para dizer para você: descansa o teu coração. Porque Ele vê, porque Ele ouve, porque Ele age. Porque Ele vê, porque Ele ouve, porque Ele age. Porque Ele vê, porque Ele ouve, porque Ele age. Aleluia, aleluia, aleluia. Michel, pode colocar aqui, por favor, Romanos 14:8, por favor. Paulo vai declarar isso, irmãos. Romanos. Porque se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. Oh, irmãos, nós somos propriedade exclusiva deste Deus. Eu lembro de um tempo que eu estava lá no mutirão, naquele culto de rua, que a gente fazia uma vez por semana. E teve uma segunda-feira que o negócio estava estreito lá. Já ia em 3 homicídios. E minha esposa disse: meu filho, quando é que você vai, pelo amor de Jesus Cristo? Estão matando um e amarrando o outro. Eu olhei para ela e disse assim: por que temer o homem que pode matar o corpo e não pode matar o espírito? E eu lembro que neste dia foi uma bênção. Você não pode parar por causa das circunstâncias. Você não pode parar pelo que você está vendo. Ei, nesta noite você precisa continuar. Não é pelo que você vê, nem é pelo que você acha, é pelo que você crê. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Oh, nesta noite papai está falando comigo e com você. Você crê? Você crê? Você crê? Então descansa o teu coração, porque nesta noite Ele está declarando pela sua palavra: eu sou um Deus que ajo no impossível. Oh, glória. Oh, glória. Humanamente falando, irmão, não tinha jeito para Pedro, não tinha jeito. A sentença de Pedro já estava decretada.
já estava pré-assinado o atestado de óbito. Ia deixar em branco lá só o nomezinho, a hora. Mas você crê que ele ouve? Você crê que ele vê? Você crê que ele age? A minha Bíblia vai dizer, e a tua também vai, que enquanto Pedro estava lá amarrado, enquanto Pedro estava lá sofrendo, enquanto Pedro estava lá com os soldados, tinha uma igreja orando incessantemente por Pedro. Incessantemente. E algo que me chama a atenção é que Pedro aqui, irmãos, ele poderia estar agitado, até porque já era a última noite. A Bíblia vai dizer que no dia seguinte ele ia ser entregue, e possivelmente, irmãos, ele ia ser morto, porque o desejo do inferno é parar a mim e a você. 7 dias de Páscoa, de festa, preso. Deus poderia ter chegado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 6º dia. Mas Deus é Deus, irmãos. Ele chegou no último momento, Ele chegou no último instante, para dizer para você nesta noite que não tem nada perdido, não. Não tem nada perdido. Sustenta só mais um pouquinho, porque tem uma igreja orando, tem um povo de joelho dobrado por esta causa, tem um povo que está incessantemente clamando aos céus por uma causa, e Deus se levanta nesta noite pela sua palavra para dizer: eu estou vendo, eu estou ouvindo e eu estou agindo. Glória. Porque quando você ora, você aciona o braço do Onipotente. Quando você ora, você aciona o braço do Onipotente. Isaías vai dizer que eis que a mão do Senhor não está encolhida. Quando você ora, você está dizendo que aquele que está, oh aleluia. Quando você ora, você está dizendo que aquele que é poderoso, Ele vai interferir no curso da história. Quando você ora, você está dizendo: eu creio que o Senhor vai agir, a sentença está decretada. O médico já disse a última palavra. Oh glória. Mas Ele nesta noite está dizendo que quando você ora, você está dizendo: braço forte e poderoso agora é com o Senhor. Quando a igreja ora, irmãos, aleluia, você está se conectando, ou você conecta a fraqueza humana e declara o poder divino, o poder do Deus Todo-Poderoso, o poder do grande, o poder do El Shaddai, o poder de Yeshua, o poder do maravilhoso, o poder do príncipe da paz, o poder daquele que não perdeu o controle, o poder daquele que tem a última palavra. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle.
Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Descansa o teu. Só continua orando, só continua confiando, só continua exaltando Deus Todo-Poderoso. Você é pequeno, Ele é grande. Você é fraco e Ele é forte. Você sabe que nesta causa, se não fosse a mão dEle, você nem aqui estava. Oh, Jesus, Tu és grande nesta noite. Me ajuda, Jesus. Quando você ora, você conecta o altar da terra com o trono do céu. Eu não sei quanto tempo faz que você está orando. Se eu disser quanto tempo faz que eu oro, você chora. Mas Paulo vai dizer: ore sem cessar, ore em todo o tempo. A gente tem que entender, irmãos, que a vontade é dele, o poder é dele. É bem verdade que a gente quer que ele faça, mas tem um hino que vai dizer: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas a minha Bíblia diz que Ele não rejeita um coração contrito e um coração quebrantado. Se você está orando, se você está confiando, Ele vai fazer. Irmãos, Ele disse, está dizido lá: peça, peça e eu lhe dou. Ele disse, o lindo Jesus: bata, bata e eu vou abrir. A igreja estava orando, incessantemente, orando, orando, orando. De repente chega um anjo. A igreja não estava orando pelo anjo, não. A igreja estava orando pelo Deus Todo-Poderoso. Aí o Deus Todo-Poderoso recebeu a oração e deu ordem ao anjo. Mas algo que me chama a atenção, irmão, no meio desse aperreio todinho, do decreto de morte, Pedro estava dormindo, sabendo que possivelmente ele ia morrer no outro dia. Dormindo. Jacó dormiu com a cabeça numa pedra. Irmão, só esse povo chamado crente, que no meio do desespero, irmão, consegue dormir. Mas esse dormir aqui, irmão, só tem uma explicação: confiança no Deus que fez os céus e a terra. Possivelmente Pedro, ele estava com aquilo que Deus falou, que Jesus inspirou Paulo para dizer, o que você leu comigo agora: se morramos, se vivemos, se eu morro ou se eu vivo, eu não quero saber, eu sei que eu sou dele. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Porque Deus, Ele vai chegar com a tua providência, com o teu milagre. Quando você ora,
inspira com a força que vem do alto. Paulo disse assim: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. O negócio é esse: está fraco ou está forte? Uma vez eu estava ministrando, o Senhor falou comigo: quando você está forte, é porque a força não é sua, é dele. E quando você está fraco, ele chega e coloca a força. Quantas vezes, irmãos, você e eu não já pensou em desistir? Não quero mais. Mas tem algo que é maior, tem algo que é mais forte, tem algo que é mais poderoso, que brada dentro do nosso coração e diz assim: ei, rapaz, eu estou contigo, eu estou com você, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós, os crentes doidos por Jesus, confia nele, no Senhor que fez os céus e a terra. De onde virá eu não sei, meu pastor, mas virá. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel. Quem é fiel não mente, quem é fiel não abandona, quem é fiel não sai de perto, quem é fiel abraça, quem é fiel chora junto, quem é fiel. Estava ministrando uma vez e o céu falou comigo: eu não abandono os meus no meio do caminho. Eu não abandono os meus no meio do caminho. O Deus que começou, Ele é fiel para concluir. De onde vem, eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa: para onde você olha, para o ministério semear, você só vê milagre. Milagre sobre milagre. Então não tem como a gente duvidar, irmão, de um Deus que não vai concluir aquele lugar ali, irmãos. Aquela catedral ali vai ser erguida, vai ser referencial para a glória de Deus. Ele é fiel. A igreja, ele estava orando por Pedro, irmão, de forma incessante. Tem momento que na nossa vida, ou Deus faz um milagre, ou a gente se acaba. Eu não sei se você já passou por isso, exclusivamente nas mãos de Deus. Tem coisa que ainda dá para você mexer, uma coisinha, mas tem coisa que não dá. Que nem de aquelas pessoas, você procura a terra no chão e não acha. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Humanamente falando, irmão, nós não temos força, nós não temos estratégia, nós não temos
quem recorrer, tem momento que é assim. As forças se vão, mas nós precisamos entender uma coisa: que o inimigo da nossa alma, ele junta as suas potestades para afligir, para oprimir, para tentar paralisar e calar a igreja, me calar e lhe calar, lhe tirar da presença, me tirar da presença. Irmãos, esse que vos fala aqui era um cachaceiro, fumava, se prostituía. Deus me arrancou, irmãos, da lama. Final de semana eu voava por aí, numa moto velha, no carro velho. Minha mãe dizia: meu filho, você vai para onde? Eu dizia: está faltando o que em casa? Fique na sua, que eu não estou bebendo com o seu dinheiro. Aí você acha que aquela pessoa, Jesus não vai pegar e não vai transformar? Ah, Pai, eu creio nesse Jesus que me arrancou desse buraco. E olha onde eu estou, irmãos. Eu estava ali no batismo no último sábado. Estava o missionário Daniel, eu vou dizer, ele não está aqui. Ele disse: meu Jesus, ajuda nosso pastor. Vi as peças que ele colocou do lado do pastor. Aí começou a citar. O primeiro foi o pastor Júnior, eu, Diegão. Aí um sentimento no meu coração, irmãos. E eu comecei a chorar. E eu disse: eu era o pior. Eu sou o pior. E Jesus me escolheu, me colocou em um lugar de honra, irmãos. Descansa o teu coração, que Deus está ouvindo a tua oração. Ele está vendo o teu gemido e Ele vai agir. Deus, Ele permite na última hora. Você vai ver lá, você vai ver o texto. O anjo chega, diga a ele: se levante, se vista. Ele acorda, vai embora, os portões começam a se abrir automaticamente. O anjo faz os soldados dormir ou ficar paralisados lá. De repente, o anjo deixa Pedro na rua, onde as irmãs estão orando. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida, que o lindo Jesus está falando ao meu coração. Você vai contemplar o seu milagre. Não é ninguém que vai lhe dizer: não, eu vi. Não, você vai ver. Você vai contemplar com os seus olhos. Pedro foi, chega lá na casa, bate na porta, uma jovem vem e abre. Ela fica tão espantada que ela corre de volta lá para onde estão as irmãs e disse: Pedro está ali na porta. E as irmãs disseram: não é o anjo, é o anjo de Pedro. É nada, que anjo que nada. É ele, é ele. O milagre vai ser tão grande que quando você vê, você não vai nem acreditar. Jesus vai lhe dar um coração de bebê para você não cair duro para trás. Vai ser grande, vai ser lindo, vai ser lindo e vai ser grande. O que Deus vai fazer, você vai ver, vai cantar, vai glorificar, vai oferecer o culto em ação de graça.
descansa. 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 Agora já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Só precisa descansar. Tira essa inquietação do teu coração. Só confia. Mas Jesus já faz 1, já faz 2, já faz 3, já faz 4. Descansa. Não chegou o último dia ainda não. Ele está com controle de tudo. Vai dar tempo. Vai dar certo. E vai ter festa. E eu quero estar na festa, se alegrando com você. Vai ser lindo. E não tem quem impeça. Pode colocar guarda, pode colocar vigia, pode colocar corrente, pode colocar o que for, pode colocar empecilho, pode vender o nome, pode falar o que quiser. Usa a língua, está coçando, usa a língua, Satanás, mas não vai adiantar, porque é santa, 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 a obra é santa. Ninguém vai paralisar. Não vai paralisar você. Não vai paralisar você. Você pode adorar o nome de Jesus nesta noite? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.